Show de bola. Então a gente fez aqui nossos cartões, gráfico aqui de barras, gráfico de colunas. Vamos agora ver alguns outros tipos de gráficos muito legais para a gente conseguir apresentar informações e indicadores aqui dentro do Power BI. Então se a gente voltar aqui na guia dados, por exemplo, a gente vai ver que a gente fez uma análise por produto, análise por mês, análise de faturamento, produto mais vendido e tudo mais. Mas a análise que a gente não fez ainda, por exemplo, foi análise de venda para cada gênero, quanto que a gente conseguiu vender de produtos ou quanto que a gente conseguiu faturar com o gênero masculino, com o gênero feminino, quem compra mais, quem compra menos, quanto que a gente conseguiu faturar em cada estado, na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante, beleza? Então, vamos voltar no relatório e vamos tentar fazer essas duas análises, vendas por gênero e depois vendas por estado. Beleza, e para vendas por gênero, pensa junto comigo, estou querendo comparar com relação a todas as vendas que eu fiz, quantas eu fiz para o gênero masculino, quantas vendas eu fiz para o gênero feminino. Então, a grande lógica é, eu quero comparar percentualmente falando, quem compra, quantos por cento compra masculino, quantos por cento são vendas para feminino, beleza? Então, quando eu quero comparar com relação ao total, quanto que cada um representa, o legal é a gente usar, por exemplo, um gráfico de pizza ou um gráfico de rosca, que é como se fosse ali a bordinha da pizza, tranquilo? E aí a grande ideia aqui desses gráficos, de gráfico de pizza, gráfico de rosca, primeira coisa que eu vou falar é para você não sair usando sempre gráfico de pizza, gráfico de rosca, porque tem muita gente que às vezes acaba usando gráfico de pizza para tudo. E cara, o cuidado que você tem que tomar é, o gráfico de pizza, ele vai ser usado quando você tem poucas informações, 2, 3, 4 informações, cara, não mais do que 5, 6, 7 informações. Se ficar mais do que isso, vai ficar muita coisa para analisar. Então, se for um gráfico de pizza ali, com muitas fatias, fica muito confuso, muita informação. Então, no nosso caso, como são só duas informações, masculino e feminino, fica muito tranquilo da gente conseguir analisar, beleza? Então, primeiro, para criar o gráfico novo, lembra de clicar fora. Vou colocar aqui nosso gráfico de pizza. Eu vou deixar ele mais aqui um pouco para o canto esquerdo, para a gente ter espaço para colocar os próximos gráficos, que no caso aqui vai entrar o gráfico de vendas por estado e tal. Beleza, como que vai funcionar esse gráfico de pizza ou de rosca? No caso, vou até trocar para o de rosca, beleza? Só porque ele fica só a bordinha ali que fica bem visual também. Show! Como que ele funciona? De novo, tem que preencher duas coisas, duas informações. Os números, então, por exemplo, se eu quero ver faturamento ou quantidade vendida, e a legenda, que no caso vai ser os nomes que eu quero apresentar, masculino e feminino. Então, nos valores, eu vou colocar aqui quantidade vendida, por exemplo, e você pode escolher se você quer analisar por quantidade de produtos vendidos, por faturamento, você que manda. Coloquei quantidade de produtos vendidos e na legenda eu vou colocar o gênero. Perfeito. Então tá ali gênero, e ele já começa a mostrar para mim, olha, Elon, o gênero masculino fez 55% das compras aqui. O gênero feminino fez 44% das compras, 44,7% das compras. Então já fica bem visual ali para a gente conseguir entender, beleza? Vamos só dar uma boa formatada aqui no nosso gráfico agora. Então, vou vir aqui na parte de formatação, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Aumentar um pouquinho o tamanho do título. Então, vem aqui no título e aumenta um pouquinho o tamanho dele. Perfeito, foi certinho. Outra coisa que eu vou querer fazer é, eu, Alon, gosto de, ao invés de ter essa legenda do ladinho do gráfico, eu gosto de ter a legenda dentro do gráfico, digamos assim. Por que, Alon? Porque esse gênero masculino e feminino que aparece aqui ocupa muito espaço, tá vendo? Ele está cortando como se fosse uma lasca de espaço do nosso gráfico que a gente poderia ganhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a legenda, que está aqui do lado. Então, procura pela legenda e tira. Olha como a gente já ganhou um espaço. E aqui dentro dos números que aparece, do rótulo de dados, que é o número de cada faixa da pizza, de cada faixa do gráfico de rosca, eu quero, além de apresentar um número que ele está mostrando, por exemplo, 44%, 55%, eu quero apresentar o que ele está representando, masculino ou feminino. Então, vamos procurar aqui o rótulo de dados, que está aqui. E o que eu quero ver no rótulo? Então, como que eu mexo o que aparece no rótulo? Se aparece o nome, masculino e feminino, se aparece o número, se aparece o percentual. Posso vir aqui, em estilo do rótulo, e aí eu posso escolher. Eu quero, por exemplo, ver o nome da categoria é masculino ou feminino, então o nome da categoria e o percentual que ela representa. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em categoria e percentual do total, para ver essas duas informações. E tá lá, ele mostra o que é feminino, o que é masculino, e claro, agora a gente pode mexer no texto. Não, quero colocar o texto preto ou azul escuro para conseguir enxergar melhor, que ele tá tava um cinza meio escuro ali, meio ruim de enxergar. Quero aumentar um pouquinho o tamanho do texto. Perfeito. Aí vamos ajeitando ali para caber certinho. Beleza? Show de bola, foi. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mexer nas cores. E sempre tenta mexer nas cores para ficar intuitivo. E aí, claro que, por exemplo, Alon, quero colocar, sei lá,
vermelho para um, rosa para outro, enfim, você manda nas cores aqui. Mas, por exemplo, vou colocar aqui para o gênero masculino, vou colocar o tal do azul escuro que a gente está usando. Como que você escolhe isso? Qual que vai ser a cor do masculino, qual que vai ser a cor do feminino? Você procura aqui, ó, nas cores dos dados, tranquilo? E aí vem aqui no masculino e escolhe uma cor, sei lá, vou colocar o azul escuro. E aí aqui para o gênero feminino, deixa eu tentar pegar talvez um rosa ou um vermelho um pouquinho clarinho que ele vai ficar mais ali parecido com a cor rosa. Show de bola, acho que tá bacana aqui. Ou esse ou o próximo, você que manda aqui. Show de bola. Então, a gente conseguiu criar o nosso gráfico, quantidade vendida por gênero, e já fica bem fácil de identificar aqui. 55% vendas para o masculino, 44% vendas para o gênero feminino, beleza? Perfeito. Só que agora eu quero fazer uma análise, por exemplo, que vai me dizer qual que foi o total de faturamento que eu tive para cada estado. Então, qual foi o total de faturamento? No Rio, em São Paulo, na Bahia e assim por diante. E aí, para a gente conseguir colocar informações, colocar um gráfico que vai apresentar os resultados para cada região, para cada cidade, para cada estado, um gráfico bacana para fazer isso é o gráfico de mapa. Por quê? Porque ele vai apresentar certinho como se fosse um mapa mundi ali, quanto que a gente vendeu para cada região. Então, você pode clicar aqui no gráfico de mapa, lembrando de sempre clicar fora de qualquer gráfico. E aí, duas coisas que eu vou ter que colocar aqui, ó. Sempre o número e os nomes, no caso, os nomes dos estados que eu vou mostrar. Então, aqui, ó, em localização, eu vou botar a coluna de estado. Beleza. Coloquei aqui o estado. E aí, olha só como é que vai ficar. Ele vai colocar um pontinho em cada estado. Então, ficou pequeno, mas ele colocou um pontinho no Rio Grande do Sul, um pontinho ali no Paraná, um pontinho aqui em São Paulo e tal. E aí, só que ele colocou só um pontinho, uma bolinha. Eu quero colocar o tamanho da bolinha de acordo com o faturamento. Então, se aquele estado teve um faturamento maior, colocar a bolinha maior. Se aquele estado teve um faturamento menor, colocar a bolinha menor. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, no tamanho da bolinha, é justamente o valor do gráfico que eu quero apresentar. Então, eu vou colocar aqui o faturamento dentro do tamanho. E olha que legal que começa a ficar. Ele começa a mostrar pra gente o tamanho da bolinha conforme o faturamento. Então, São Paulo teve um faturamento maior ali de 32 milhões. Depois, ó, se eu passar o mouse aqui, no Paraná teve 4 milhões. Depois, Rio Grande do Sul, 6 milhões. Rio de Janeiro aqui também teve mais que os outros, 21 e tal. Beleza? Agora, vamos dar uma formatada nesse cara, ó. Título, vou procurar aqui na opção do título. Aumentar o tamanho dele, ó. Título, beleza. Vamos pegar aqui, aumentar um cadinho o tamanho. As bolinhas, ó, que estão esse azul meio estranho, vamos colocar aquele azul que a gente gostou, aquele azul mais escuro. Então, vamos pegar aqui, ó, bolhas. Aí você vai procurando pela opção, ó, bolhas. Tá aqui, deve ter uma opção de cor, não tem aqui. Deixa eu ver, ó, estilos de mapa, ó, cores dos dados, tá aqui, cores dos dados, cor padrão, vamos colocar aquele azul escuro. Perfeito. Então, agora a gente já começa a conseguir colocar as informações ali, mas no formato que a gente quer. Então, a gente conseguiu botar lá o nosso faturamento, quantidade vendida, produto mais vendido. E agora, um ponto que eu quero te mostrar que é bem bacana, que é o seguinte. Lembra que eu falei que quando você clica no gráfico, ele filtra os outros automaticamente. Ó, iPhone, ele vai te mostrar as vendas do iPhone. Televisão, ele te mostra as vendas da televisão. Notebook também. Mas, olha só um pequeno detalhe ruinzinho que acontece, digamos assim. Quando você clica num determinado pedaço do gráfico, ele filtra os outros. Só que olha o que acontece. Ele tenta pintar um pedacinho do gráfico que representa ali, por exemplo, as vendas do notebook. Então, tá vendo que meu gráfico de colunas está meio pintado e o resto não? O resto está meio apagadinho? Eu não gosto disso. Eu não acho que faz muito sentido, porque assim eu não consigo enxergar direito qual foi as vendas do notebook para feminino, masculino, porque ele pintou um pedaço. Não consigo enxergar qual foi de janeiro, fevereiro e tal. Então, eu gosto de fazer o seguinte, uma configuração no Power BI para falar para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, quando eu clicar em um determinado gráfico, eu quero que você filtre os outros para só mostrar as vendas do que eu cliquei. Então, por exemplo, se eu clicar em março, eu quero ver só as vendas de março. Eu não quero que você pinte um pedacinho e esse pedacinho represente março, por exemplo. Então, eu vou fazer uma configuração para, ao invés do Power BI pintar os pedacinhos do gráfico, quando eu clicar, eu quero que ele realmente filtre para só mostrar o que eu cliquei. Eu vou te mostrar a configuração agora e você vai ver o passo a passo. Então, para fazer essa configuração, você vem aqui, ó, em Arquivo, depois Opções e Configurações, depois opções, beleza? Então, arquivo, opções e configurações, opções. E aí, você vai fazer o seguinte, vai abrir a caixinha de configurações aqui do seu Power BI, e dentro dessa caixinha de configurações, você vai descer aqui no canto esquerdo e vai clicar aqui nessa opção de configurações do relatório. Pronto. Então, você está configurando como que as informações ali vão aparecer no seu relatório, no seu dashboard. Beleza. E tá vendo essa opção aqui com o nome meio estranho? Alterar a interação visual, ou seja, como que os gráficos interagem entre si, ao invés de realçar, ao invés de realce, você vai usar uma filtragem. Então é o que eu quero. Apesar do nome estar meio esquisito aqui,
ao invés de realçar os gráficos, um pedacinho, pintar um pedacinho, eu quero realmente filtrar. Então clica nessa opção e dá o OK. Agora percebe a diferença, olha que legal. Se você clicar no iPhone, ele vai te mostrar como que foram as vendas do iPhone, ó. Se você clicar na televisão, ele vai te mostrar as vendas da televisão. Então, televisão, a gente teve um faturamento de 2,2 milhões em janeiro, 1,8 em fevereiro. Se eu clicar no Android, olha só no Android, 1,3 em janeiro, 0,9 em fevereiro. E a mesma coisa se você clicar nos estados, ó. Se você clicar em um estado específico, vou clicar aqui, por exemplo, em São Paulo. Se você clicar em São Paulo, olha que legal, ele vai te mostrar as vendas de São Paulo. Qual foi o produto mais vendido em São Paulo? Televisão. Quantidade vendida em São Paulo, 9.656. Percentual de vendas em São Paulo, 43 mulheres, 56 homens. Se você clicar aqui, por exemplo, ó, em Goiânia, ele já vai filtrar para você os valores automaticamente. Então, o bacana do Power BI é que, além da facilidade da gente criar os relatórios, é que ele consegue automaticamente fazer essa interação entre os gráficos para a gente conseguir extrair informação muito mais rápido. Então, se está numa reunião, fizeram uma pergunta, beleza, mas e as vendas da televisão? Show, clica na televisão que vai ter todos os detalhes aqui. Então, ó, cliquei em televisão, passei o mouse em São Paulo, ele vai falar, ó, em São Paulo, de televisão, que é o que eu selecionei, vendemos 6,5 milhões e assim por diante. Então fica muito fácil e muito dinâmico você usar os relatórios, beleza? Então a partir da próxima aula vamos começar a ver como que a gente faz para montar o nosso plano de fundo pelo PowerPoint para deixar o dashboard bonitão, beleza? Então é isso, eu te espero na próxima aula.